E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, o videozinho de hoje para mostrar para vocês algumas configurações e dicas aqui do Xiaomi Mi Pad 5, né? Eu fiz o videozinho de unboxing dele, agora eu vou trazer algumas dicas aí de utilização e espero que vocês gostem, beleza? Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bem galera, então primeiramente gostaria de agradecer. No vídeo anterior a gente estava com 341 inscritos, agora a gente já está com 358, então eu vou atualizar aqui o quadrinho de inscritos. Estamos agora com 358 inscritos e muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Espero que vocês curtam o conteúdo, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bem, galera, então eu tô com o tablet aqui. Eu vou fazer esse vídeo, deixar ele todo no modo escuro. Eu acho que fica melhor de vocês visualizarem aí na tela, não fica refletindo. Então, acho que vai ser melhor de vocês utilizarem, né? Bem, galera, então com relação à barra de notificações aqui, ela é dividida em duas formas. Do lado esquerdo, se a gente passar o dedo aqui, a gente tem acesso aqui às notificações do aparelho. E aqui do lado direito, a gente tem acesso à central de controle. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é que se a gente arrastar aqui para o lado, a gente tem acesso às outras configurações aqui da central de controle, né? E o interessante é que a gente pode editar isso aqui, né? Então a gente clicando aqui nessa barrazinha, nesse quadradinho aqui, a gente pode editar. Então a gente pode deixar simplesmente os atalhos que a gente vai utilizar, deixando o dispositivo mais enxuto, né, mais limpo. E clicando aqui a gente pode adicionar, deixar todos eles aqui na parte de notificação. Então quando a gente girar aqui, a gente vai ter acesso a todos esses ajustes. E galera, e clicando aqui na parte do volume, vocês podem ter acesso aqui a parte dos volumes de forma individual. Vocês podem controlar aqui o volume de som, né, do dispositivo. Aqui a parte de notificações, então o volume de cada notificação vocês podem deixar aqui ajustado de uma forma individual. E também a parte dos alarmes, então vocês podem deixar, por exemplo, o alarme mais alto, caso vocês queiram utilizar dessa forma, e os outros ajustes vocês podem fazer individualmente aqui. Vocês também têm acesso a esse menu aqui na parte de sons do dispositivo, né, na parte de ajustes. Então aqui vocês podem ver que ele ficou exatamente como eu ajustei aqui na parte do botão. Então o alarme ficou mais alto e os outros dois ficaram aqui perto ali de seus 30%. E galera, um ajuste muito interessante para esse tablet é a função de multitarefa. Ela funciona de uma forma muito boa e eu vou mostrar agora para vocês. Então eu instalei um aplicativo aqui que eu também recomendo que vocês instalem, que é um aplicativo para fazer anotações, que é o Squid. Ele funciona muito bem, mas eu vou mostrar primeiramente aqui com a parte de anotações do próprio Xiaomi. Então eu vou abrir aqui o YouTube e uma coisa que a gente pode fazer é clica, segura e arrasta. A gente vai para a parte de multitarefas, né? Se a gente clicar aqui no dispositivo, vai abrir uma série de opções. Essa aqui tem dois retângulozinhos aqui, é a parte de multitarefas. Então, se eu clicar aqui, ele já vem aqui para a parte de multitarefas e a gente vai poder utilizar dois aplicativos simultaneamente. Então, vou supor que eu queira abrir aqui a parte de anotações e agora eu já tenho funcionando aqui simultaneamente o YouTube e a parte de anotações. Interessante, isso aqui fica muito funcional caso a gente queira, por exemplo, assistir alguma aula. Então eu vou até utilizar aqui essa capinha para exemplificar aqui para vocês. Vou deixar no ângulo aqui que vai captar legal. Então vamos supor que a gente quer assistir alguma aula. Então eu colocaria aqui a aula rodando aqui no dispositivo, no YouTube, e faria aqui as minhas anotações no meu aplicativo de notas, né? Então essa canetinha é vendida separadamente, né, que é a estilos da própria Xiaomi, mas vocês podem fazer também as anotações aqui utilizando o dedo e creio que funciona também com outras canetas. Essa daqui é a que a própria Xiaomi vende, ela é relativamente cara, mas funciona muito bem. Então essa parte da função de multitarefas, ela funciona muito bem. Vocês podem até ajustar aqui, vamos supor que vocês queiram deixar a parte do YouTube numa proporção aqui menor, para que vocês possam ter mais acesso aqui
para fazer as anotações, mas dependendo do tipo de uso que vocês vão ter aqui, vocês podem ajustar também para ter uma tela do YouTube aqui maior, enquanto vocês fazem algum tipo de anotação menor aqui. Isso aqui ficaria excelente para fazer algum tipo de roteiro, alguma coisa nesse sentido, e funciona muito bem. Vocês podem ver que até com o dedo aqui ele funciona muito bem. É engraçado que vocês podem fazer vários tipos de multitarefas simultaneamente. Vocês podem colocar dois aplicativos simultaneamente, mas vocês podem ver, ó, quando eu clico aqui e arrasto, a gente tem dois símbolos aqui de aplicativos funcionando na parte de multitarefas. Ó, ele mostra aqui inclusive a proporção que a gente está utilizando, mas a gente pode utilizar outros aplicativos também. Então vamos supor que eu queira fazer uma multitarefas aqui entre a galeria e esse outro aplicativo aqui de anotações. Então eu clico com esse botão aqui, clico aqui na multitarefas, ele já abriu aqui a parte do bloco de notas, e agora eu vou abrir esse outro aplicativo aqui que eu quero rodar simultaneamente. Então eu já tenho dois aplicativos aqui rodando simultaneamente de novo. Inclusive eu posso também substituir aqui a ordem, né? Então eu posso deixar eles funcionando dessa forma. Clicando aqui de novo, eu trago esse aplicativo para o outro lado, e se eu colocar aqui de novo nesse modo, eu posso ver que já tenho dois aplicativos rodando em multitarefas. Então eu poderia alternar aqui entre esses dois sistemas de multitarefas, e isso aqui é bem interessante. Vocês podem ver também que tem essa barrinha cinza aqui do lado. Se a gente clicar nela, a gente vai ter acesso rápido ao menu aqui com os outros aplicativos. Eu tenho 5 aplicativos aqui que eu coloquei na barra de tarefas aqui embaixo, e esses são os que estão abertos aqui rodando no sistema, né? Eles vão ficando aqui de acordo com o uso que a gente deu. Então, por exemplo, esse que eu estou utilizando aqui, vamos supor que eu abra aqui o configurações e volte aqui para esse modo. O configurações já veio para essa parte porque foi o aplicativo que eu abri mais recentemente. Então aqui eu posso alternar, ó, entre os sistemas de multitarefas de uma forma bem rápida. Isso funciona bem, dá uma produtividade muito boa aqui quando a gente está utilizando o tablet dessa forma. Isso aqui é muito bom. Outra coisa que é interessante, galera, é essa possibilidade da gente transmitir aqui para outros dispositivos. Então a gente pode fazer esse compartilhamento da tela aqui. Então eu poderia abrir aqui utilizando o próprio sistema de multitarefas do tablet e vincular aqui com a TV ou com o monitor. Então eu poderia ficar assistindo a aula aqui transmitindo para uma TV, ou vamos supor que eu esteja utilizando o tablet aqui na sala, eu posso fazer a transmissão aqui do que está passando na minha tela para a TV e fico fazendo as anotações aqui no próprio tablet. Isso aqui funciona muito bem, mas caso vocês queiram utilizar na mesma tela, essa função aqui de multitarefas, ela funciona muito bem e é muito útil aí para você fazer um estudo, abrir alguma videoaula na parte esquerda, ficar fazendo as anotações. Vocês podem fazer as anotações no próprio PDF. Então vocês abrem aqui o PDF e podem fazer as anotações aqui dentro do próprio aplicativo. Isso aqui funciona muito bem. Galera, outra coisa que é bem interessante aqui é o sistema de compartilhamento Mi, né? Então ele funciona através de dois dispositivos da Xiaomi. Estou utilizando aqui o meu Mi 9 SE, um smartphone que também é da Xiaomi. E a gente faz o compartilhamento de arquivos de uma forma bem mais rápida. Aí você me pergunta, tá, mas você não podia fazer o compartilhamento através do Bluetooth? Pode, mas aqui se você tiver dois dispositivos da Xiaomi, isso aqui vai funcionar de uma forma bem mais rápida. Então a gente vem aqui, ó, tem o compartilhamento Mi e ele fica ativo durante 10 minutos. Então eu venho aqui na minha galeria, vamos supor que eu queira mandar uma imagem dessas para lá, então eu seleciono aqui a imagem, venho aqui em compartilhamento Mi e aqui ele já vai aparecer direto aqui no tablet sem precisar que eu faça mais nada. Aqui eu venho e aceito e eu posso já visualizar aqui a minha foto no tablet. Então ele faz esse compartilhamento aí, principalmente de
fotos e vídeos de uma forma bem mais rápida do que se a gente fosse transmitir através de Bluetooth ou de cabo. Funciona muito bem quando a gente tem dois dispositivos da Xiaomi. Galera, outra coisa que a gente tem aqui é o modo Smart Cover. Se vocês vierem aqui na parte de configurações, tela de bloqueio, vai ter esse Smart Cover aqui. Como é que ele funciona, né? Se vocês tiverem alguma case, isso não precisa nem necessariamente ser uma case da própria Xiaomi, vocês podem utilizar aí uma genérica. Então eu tô com essa capinha aqui, que ela justamente já vem com essa parte de teclado. Eu vou até aumentar aqui a parte de volume para que vocês possam ouvir. Então toda vez que eu tiver com a capa aqui, que eu fechar ela, ele automaticamente já bloqueia a tela. Não sei se deu para ouvir aí, mas ele notificou aqui que tinha bloqueado a tela. Quando eu abro, ele automaticamente já abre a tela para que eu possa utilizar aqui mais rapidamente. Então esse modo Smart Cover ele funciona dessa forma e é muito bom. Outras configurações interessantes aqui com relação ao bloqueio de tela é justamente esse tocar duas vezes para ligar a tela de bloqueio e essa levantar para ligar a tela. Um que eu gosto muito é essa de dar 2 toques, então eu deixo ela ativa quando eu estiver aqui na parte de bloqueio do telefone, do 2 toques, ele já abre a tela. Isso aqui facilita demais para a gente utilizar. E essa outra seria para levantar a tela e desbloquear. Então se eu bloquear aqui e tiver com ele no modo horizontal aqui, quando eu levanto ele já desbloqueia a tela. Isso aqui é bem interessante para quem gosta de utilizar aí a tela de uma forma mais rápida, né? Eu gosto particularmente dessa de dar 2 toques, até consome um pouco menos de bateria, porque eu não fico acendendo a tela o tempo todo, né? Falando um pouquinho mais sobre a tela do dispositivo, né? A gente tem aqui um modo claro e um modo escuro. Eu particularmente gosto um pouquinho mais desse modo escuro. Uma coisa que é bem interessante também é esse modo leitura aqui. Ele vai deixar a tela um pouco mais amarelada. Aqui eu acho que fica melhor da gente perceber quando a gente está com o modo claro. Então vou até baixar aqui um pouquinho o nível de brilho da tela para não estourar aqui no vídeo. Vocês podem ver que a tela ficou um pouquinho mais amarelada aqui com esse modo leitura. Vou alternar aqui para que vocês possam ver de uma forma mais clara. Outra coisa que é bem interessante é esse modo aqui papel. Então ele deixa o formato da página como se fosse realmente com uma texturazinha de papel. Não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas ele tá com essa texturazinha como se fosse realmente de papel. Isso aqui para a gente baixar algum tipo de livro e fazer uma leitura aqui na tela fica bem confortável de a gente utilizar. Então é um modo bem interessante para a gente utilizar para realmente fazer leitura aqui no tablet. Ainda falando sobre tela, uma coisa que é muito legal aqui da gente utilizar é a função de 120 Hz. Vocês podem ver que dá uma diferença muito boa na parte de navegação aqui do sistema. Vai consumir um pouco mais de bateria, mas a bateria desse tablet é realmente muito boa. Eu realmente acho muito bom a gente utilizar aqui com essa parte de 120 Hz na tela, dá realmente uma fluidez muito boa aqui no sistema. Outra dica bem importante é com relação à central de controle na tela de bloqueio. Essa é uma opção bem interessante para que vocês utilizem. Por exemplo, se eu tiver aqui na tela de bloqueio e deslizar meu dedo aqui, eu vou ter acesso ao central de controle aqui muito facilmente. Então vamos supor que vocês estejam utilizando o tablet aí num local público e de repente numa biblioteca, alguma coisa do tipo, e esqueçam o tablet. A pessoa que tiver acesso ao tablet, simplesmente deslizando aqui na tela de bloqueio, ele vai ter acesso já a desligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth e vai impossibilitar com que você tem acesso ao próprio tablet. Então vocês podem desligar essa parte aqui na parte de notificação e de centro de controle. Vocês vão entrar aqui, vocês vão vir nessa opção aqui de itens exibidos na tela de bloqueio. Então vocês vão desmarcar essas 3 opções aqui. E agora, quando vocês estiverem aqui na parte de bloqueio do telefone, vocês não podem mais ter acesso nem às notificações, nem à central de controle, e isso dá uma segurança aí a mais para que você utilize seu tablet. Uma coisa que é bem interessante também, galera, é com relação a alguns ajustes que a gente pode fazer aqui na própria tela. Então, se a gente clicar e segurar aqui na tela, a gente vai ter acesso a uma série de informações bem interessantes. Uma delas aqui é o Widgets. Então a gente tem uma série de widgets que a gente pode estar utilizando aqui. Isso aqui é muito interessante
para a gente otimizar. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma agenda aqui da próprio Google para a gente se organizar. A gente pode colocar aqui algumas coisas relacionadas a Maps, algumas coisas relacionadas a clima. A gente tem a opção de colocar widgets que sejam de tamanhos menores, como esses aqui, eles vão ocupar na tela um por um, e tem widgets que são maiores. Então, por exemplo, se eu vier aqui numa tela onde eu tenha mais espaço, vamos supor que eu queira colocar aqui um relógio, então eu clico, seguro, venho aqui na parte de widgets e vou clicar aqui na parte de relógio. Então ele já apareceu aqui um relógio para mim, eu fico com um relógio aqui disponível na tela. Então eu posso organizar, deixar aqui perto da tela com a minha cara e com os widgets que eu quero. Outra coisa que é bem interessante ainda de customização aqui da tela, se a gente clicar e segurar, aqui do lado direito a gente vai ter umas configurações que são da própria tela. Então se a gente vier aqui em efeitos de transição, por exemplo, uma que eu gosto bastante é essa daqui de rodar. Então aqui a gente tem essa personalização com relação às páginas, né? Quando a gente estiver passando de uma página para outra. Então a gente tem aqui um total de 7 ajustes. Eu vou deixar com esse aqui que eu gosto bastante, e vocês podem ver aqui agora que quando eu rodar de uma tela para outra a gente tem essa animação diferente. Isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa que a gente pode ajustar ainda aqui nessa parte de configurações é não mostrar o texto. Então a gente teria os ícones de uma forma mais limpa. Então a gente tira todos os textos aqui e deixa só os ícones para deixar a tela ainda mais limpa. Outra coisa bem interessante ainda nessa parte de configurações é que a gente tem acesso a outras configurações vindo aqui em mais. Então aqui a gente já pode escolher o tipo de launcher do aplicativo. Estou aqui com o sistema de aplicativo de tablet, mas eu poderia escolher esse aplicativo aqui, foi eu que instalei. Ele fica com um layout como se fosse do Windows, né? Então aqui a gente pode escolher também a forma do tela inicial. Então a gente pode ir a forma clássica ou a forma de gavetas, onde a gente tem acesso aqui a todos os aplicativos aqui na parte de gavetas, né, do sistema Android. Gosto um pouquinho mais do sistema da Xiaomi, acho que ele fica um pouquinho mais limpo, então eu deixo essa parte aqui do sistema clássico. A gente tem a opção de fazer a navegação aqui por gestos ou por botões. Uma coisa que é bem interessante é que quando a gente for fazer a navegação por botão é que a gente pode espelhar aqui os botões, então a gente pode alternar entre esses dois botões aqui, dessa forma ou dessa. Também gosto mais de utilizar os gestos, e todas essas opções aqui a gente pode ter aqui nessa tela, entrando na parte de configurações, né? Outra coisa que é bem interessante é essa parte aqui de desfocar prévia de apps. Então, por exemplo, vamos supor que vocês não queiram que as pessoas vejam, tenham acesso aqui à parte de anotações. Então, se vocês marcarem aqui e vocês voltarem aqui, toda vez que vocês estiverem com esse aplicativo aberto e vierem aqui para o modo de multitarefa, vocês vão ver que esses aplicativos estão com a parte aqui desfocada. Então isso a gente consegue fazer justamente nessa parte aqui de configurações avançadas e botar aqui desfocar prévia de aplicativos. Então é bem interessante para a gente utilizar isso aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é para organizar os aplicativos aqui de uma forma mais rápida, né? Se a gente clicar e segurar, vocês podem ver que eles vão ficar com esse círculozinho aqui. Isso quer dizer que a gente pode selecionar vários aplicativos e a gente pode deslocar eles de uma forma mais rápida, clicando, segurando e colocando aqui na tela que a gente quer. Então a gente pode fazer o deslocamento de vários aplicativos aqui de uma forma bem mais rápida. Vamos supor que eu queira voltar aqui, clico aqui na tela, seguro. Quando aparecer aqui a parte de marcação, a gente marca aqui os 3 aplicativos e a gente pode simplesmente clicar, agrupar e reposicionar aqui os aplicativos da forma como a gente queira, né? Então a gente pode clicar, simplesmente posicionar aqui um a um e pode simplesmente mover aqui para outra tela de uma forma bem mais fácil. Então a gente clicou aqui, já aparecem as 3 telinhas aqui embaixo. E isso podem ser várias, né? A gente pode ter aí infinitas telas aqui embaixo. Então a gente clica e coloca os aplicativos na tela que a gente queira. Isso é uma coisa bem interessante de a gente fazer aqui na própria tela.
E galera, então essas foram algumas dicas aqui do Xiaomi Mi Pad 5, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, algumas dicas um pouco mais avançadas, outras mais simples, mas é sempre interessante a gente ter em mente aí coisas que o nosso tablet pode fazer, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, caso tenham gostado, considerem aí se inscrever e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Então fiquem com Deus, um forte abraço, valeu, fui!